Corações Valentes: A Grande Guerra é um game em terceira pessoa com visão em 2D, exclusivamente single player, de ação e aventura, com gameplay focado em puzzles, quebra-cabeças, tematizado na Primeira Guerra Mundial. Você se lembra da Primeira Guerra? O assunto da Segunda Guerra foi tão explorado em filmes, games, HQs, músicas, dentre muitos outros, que a grande massa das pessoas basicamente não conhece nada sobre a Grande Guerra. O jogo foi disponibilizado para PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 e PS4. O jogo foi distribuído pela Ubisoft, lançado em junho de 2014. A história se passa, obviamente, no ano de 1914. A Alemanha declarou guerra à Rússia, com isso a França passou a deportar os alemães, isto que acontece no início do jogo. O jogo possui 5 protagonistas. Karl, um alemão que é deportado no início da guerra, sendo então separado de sua esposa e filho, e forçado a se aliar ao exército alemão. Seu sogro Emil, um fazendeiro francês que deveria ter ficado para cuidar de sua filha e neto, porém também acaba sendo forçado a se alistar ao exército francês. Como podem ver, o jogo começa no treinamento de Emil. Emil acaba conhecendo Fred, um soldado dos Estados Unidos que se aliou ao exército francês, para se vingar pela morte de sua esposa pelo exército alemão. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed his life. Walt, um cão de guerra que em um momento salva a vida de Emil e se junta a ele para encontrar Karl e consequentemente Frade, Anna, uma belga, e George, um piloto britânico. Cartas reais de pessoas que vivenciaram a guerra motivaram o surgimento de hinos e poesias batizadas de Corações Valentes, que no caso vocês irão ouvi-lo agora. Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there, it's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long, long way to Tipperary, my heart's right there. Paddy wrote a letter to his Irish Molly-O, saying should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way
It's a long, long way to spare, but my heart's right there. Então, o jogo aborda de maneira forte e profunda a tristeza dessas pessoas envolvidas, porém não irão encontrar cenas fortes de mortes sangrentas, mutilação e torturas. Pelo contrário, o jogo não tem nada disso, só que as histórias e os acontecimentos vêm acompanhados de uma ótima narrativa e uma boa fidelidade aos fatos, além de uma trilha sonora surpreendentemente envolvente. Boa parte da história é relatada de forma indireta por meio de diários e fatos históricos. Conforme você joga, os protagonistas fazem anotações sobre seus dias e pensamentos, típico de soldados na guerra. O jogo apresenta muitos segredos que te mostram o significado de cada cenário em que você está. Por exemplo, o jogo vai lhe apresentar uma foto real sobre esse cenário e fatos que aconteceram ali. A história é ótima, apesar de pouco diálogo entre os personagens bem ao estilo Limbo, só que com mais cores. Com um final muito envolvente e para alguns emocionante. Jogo todo legendado em português do Brasil, com uma campanha curta de no máximo 4-5 horas. É um jogo barato em relação aos demais, estando em mídia digital custando R$ 35. Para um jogo desse tipo, que você termina e depois nunca mais irá jogar, talvez possa ser considerado caro. O gráfico é muito bonito e bem caricaturado. Obviamente não dá para se comparar com Battlefield 4, Crysis e outros jogos 3D da geração, mas em seu gênero é um jogo muito bem detalhado graficamente. O jogo não apresenta muitos bugs, pelo menos não visíveis. Vale a pena comprar o jogo. Bom, se você gosta desse tipo de jogo com puzzles, é um jogo bem envolvente e de jogabilidade fácil, um enredo bem feito e uma trilha sonora boa. Então é um jogo bem recomendado. Mas para você, que só joga jogos pelo gráfico, ou não tem paciência para puzzles, então este é o jogo errado. Throw your soldiers into positions whence there is no escape, and they will prefer death to flight. Scars the fields that once were green. It's a stalemate at the front line, where the soldiers rest in mud. Roads and houses, all is gone. There's no glory to be won. Know that many men will suffer. Know that many men will die. 500,000 lives at stake as the fields of Passchendaele. And as the night falls, the general calls, and the battle carries on and on. What is the purpose of it all? What's the price of a mile? Thousands of feet march to the beat. It's an army on the march. Long way from home, paying the price in young men's lives. Thousands of feet march to the beat. It's an army in despair. Knee deep in mud, stuck in a trench with no way out. Thousands of machine guns kept on firing through the night. Mortars placed and wrecked the scene. Guns the fields that once were green. Still a deadlock at the front line, where the soldiers die in mud. Roads and houses since long gone. Still no glory
away.